Fala pessoal, beleza? Resolvendo aqui questões de química. Dessa vez a gente vai fazer um vídeo rápido resolvendo duas questões sobre ligações químicas. A temperatura de ebulição das substâncias normalmente aumenta à medida que aumenta a sua massa molecular. Analisando o gráfico que mostra a temperatura de ebulição, TE, de ácidos halogenídricos, percebe-se que o HF tem um comportamento anômalo. Esse comportamento do ácido fluorídrico pode ser atribuído a... Então, vamos entender o que é que está dizendo o gráfico. Perceba aqui o aumento da massa molecular e aqui o aumento da temperatura de ebulição. Vamos analisar aqui o HF. O HF corresponde aqui, quando você está falando sobre massa molecular, ele é o mais leve. Perceba que o HF está aqui, ó, aumentou. HBr aqui, mais massa molecular. E o HI, que é dessas quatro moléculas aí, o cara que tem a maior massa molecular. Mas vamos analisar em relação à temperatura de ebulição. O HCl corresponde aqui, é a menor temperatura de ebulição entre esses ácidos. O HBr mais ou menos aqui, o HI aqui e o HF é aquele que tem a maior temperatura de ebulição. Quando você leva em conta só esses três aqui, esse comportamento no gráfico corresponde ao que a gente leu aqui no texto. Mas o HF ele é o cara com menor massa molecular, porém é o cara que tem a maior temperatura de ebulição. Por isso que a gente disse que ele tem um comportamento anômalo, certo? Lembre do que a gente leu aqui. Então, eu recortei aqui da tabela periódica só para dar ênfase a isso. Aqui é a família dos halogênios, certo? Flúor, cloro, bromo e iodo. O flúor ele é o mais leve, é aquele que tem menor massa, e ela vai aumentando nesse sentido aqui, certo? Mas vamos voltar ao gráfico para explicar ele. Eu vou mostrar aqui esse exemplo e esse, que é o da água, H2O, e da amônia, NH3. Então você tem aqui a molécula de água, uma outra molécula de água, e elas estão interagindo, tem uma interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Quando a gente pode dizer o seguinte, quando a gente tem um hidrogênio numa situação em que ele está trabalhando aqui com flúor, oxigênio e nitrogênio, FON, você pode lembrar dessa forma, a gente tem uma ligação de hidrogênio, porque esses caras aqui são bem eletronegativos. Perceba aqui, ó, no NH3, interagindo com outra molécula de NH3, aqui esse hidrogênio, e tem aqui até uma linhazinha pontilhada, não sei se está dando para você ver muito bem, entre o nitrogênio e o H hidrogênio. Então aqui a gente percebe um outro caso onde ocorre um tipo de interação que a gente chama de ligação de hidrogênio. Ela é muito importante, ela está presente no nosso DNA, beleza? E ela que dá ali aquela propriedade de tensão superficial, que é muito importante, cai muito em questão sobre isso daí. Mas vamos aqui para as alternativas, vamos ver o que diz a letra A. Fortes ligações covalentes entre os átomos. Não, a resposta tem que ter a ver com interação entre moléculas, como a gente viu até agora. Letra B. Formação de cristais covalentes. Não. Interações do tipo forças de Van der Waals. Não. Letra D. Interação do tipo ponte de hidrogênio. E a letra E. Fortes ligações iônicas. Não, então a gente matou aí a questão. É a letra D. Aqui nessa questão tem ponte de hidrogênio, que era como costumava se chamar as ligações de hidrogênio antigamente. Hoje em dia as questões mais atuais trazem o termo ligação de hidrogênio, mas em algumas apostilas, alguns exercícios, de fato você vai encontrar ainda o termo ponte de hidrogênio, beleza? Considere os processos 1 e 2 representados pela equação. Indique, então tem aqui nessa equação, mas indique quais ligações são rompidas em cada um desses processos. Como assim? Quais tipos de ligações? Bora ver o processo 1. H2O, setinha, H2O de novo. O que isso quer dizer?
Olha só, aqui tem que levar em consideração que tem dentro desse parênteses. Aqui tem um L e aqui tem um G. Aqui a gente tem H2O, água líquida, passando para a água H2O gasosa. Então, que tipo de ligação foi rompida aqui? Quando você tem a mudança de estado físico, né, do estado de agregação, nós temos as rupturas das ligações entre as moléculas. Quando a água passa do estado líquido para o gasoso, você não quebrou a molécula de água, você só deixou elas mais separadas. Você rompeu as ligações entre as moléculas. Aí aqui no processo 2 a gente tem H2O se transformando em 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Aqui você quebrou a molécula de água. Tem aqui um esqueminha que vai ajudar a gente a entender. Essa ligação que eu estou apontando aqui, ó, daqui é uma ligação covalente. É uma ligação interatômica, do tipo ligação covalente. Essa pontilhada está representada, né, como uma linha pontilhada. Isso daqui é uma molécula de água, isso daqui é outra molécula de água. Elas estão interagindo aqui. Esse tipo de interação a gente até já viu na questão anterior. A gente sabe que é uma ligação de hidrogênio. Então, no processo 1 teve uma ruptura de ligações entre moléculas, intermolecular. E aqui a gente quebrou ligações covalentes, ligações interatômicas. Então, eu espero que esse vídeo foi rápido, né? Só 2 questões, mas a gente analisou com mais detalhes cada uma dessas questões. Espero que tenha ajudado você. Se inscreva aí no canal, dá uma olhada em outros vídeos, tem outras questões sendo respondidas e comentadas. Então, valeu, até a próxima.